Boa noite, sou o seminarista Júlio e estamos aqui estudando o livro de Cantares de Salomão. Se vocês não sabem, o pastor Carlos Alberto ele escreveu um artigo sobre a dessexualização da igreja cristã, com base em Cantares. Muito bom artigo, indico que vocês possam ler, queiram ler e aproveitem para estudar mais também sobre o tema. O artigo visa anotar como a igreja cristã foi tímida em desenvolver uma teologia do sexo bíblica, uma teologia bíblica do sexo. Ele faz vários estudos acerca de como a igreja tratou sobre o assunto, sexualidade ou sexo, para casais ao longo da história, e tem muita coisa interessante, muita coisa boa mesmo. E de fato ele comprova, mostra o quanto esse assunto foi deixado de lado, ou falado de modo muito tímido, digamos assim. O livro de Cantares encontra-se entre os livros poéticos, ali Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e é o último deles, então Cantares. E é classificado também como um livro de literatura sapiencial, ou seja, de sabedoria. E a sua forma dominante na escrita é a poesia idílica, ou seja, a poesia romântica pastoril. Cantares é um cântico de amor escrito por Salomão, cheio de metáforas e expressões orientais. Historicamente, descreve a maneira em que Salomão atraiu e se casou com uma moça sulamita. No capítulo 3, como já foi visto, acontece o casamento. O capítulo 4 trata da contemplação da esposa e de instruções acerca da apreciação benéfica e prazerosa das partes íntimas de um cônjuge e do pleno deleite que pode ser obtido mediante o sexo, com a bênção e a aprovação de Deus. O pastor Carlos Alberto trata disso no seu artigo. Nós podemos ver aqui então um grande desafio, tanto tratar deste poema com expressões e ilustrações com coisas lá do Oriente, como também de explicar a beleza e o poema dessa poesia e do ato sexual, sem cair na libertinagem, banalização ou linguagem pornográfica também. Porque sexo, o assunto é sexo, certo? Cantares seria aí o equivalente a um manual dado por Deus para o casamento, certo? Para o casal, para que eles se beneficiem da bênção ou do presente de casamento de Deus, que é o sexo, certo? Aqui a pureza da esposa é descrita com a figura de um jardim fechado e fonte selada. Devemos ter em mente o seguinte: sexo é um assunto sério, certo? E sexo tem hora e lugar. Sexo é um assunto sério porque ou vai acabar em prazer ou frustração. Os casados devem saber disso. Nem sempre a coisa acontece como ambos gostariam. Quero pensar aqui que a maioria das vezes, talvez a mulher é quem sofra mais em relação a isso. Sexo tem hora e lugar. A hora certa é quando os dois concordarem. E o lugar é dentro do casamento, certo? O propósito de Salomão, um dos propósitos ao escrever, é exortando o ouvinte a perseverar e desenvolver o amor romântico, em vez de apressar-se. Então veja aqui, desafio. E há um versículo que se repete 3 vezes no livro, que diz o seguinte: não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira.
Então veja que de fato é uma exortação a perseverar e desenvolver um amor romântico em vez de apressar-se. Um outro propósito seria também exortar, né? Escreve exortando a permanência do amor. E exalta o seu alto valor, quando diz lá em 8:7, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa, pelo amor, seria de todo desprezado. Então veja que aqui no cântico, neste cântico, no livro de Cântico de Salomão, o amor ele é valorizado. Vamos trabalhar o seguinte tema: prazer mediante a intimidade sexual do casal, ok? Vamos fazer a leitura no capítulo 4, então. Como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como um rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. São os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas, que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. Os teus lábios são como um fio de escarlata, e a tua boca é formosa. As tuas faces, como romã partida, brilham através do véu. O teu pescoço é como uma torre de Davi, edificada para arsenal. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de soldados, valorosos. Os teus 2 seios são como 2 crias, gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios. Antes que se refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro de incenso. Tu és formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano, olha do cimo do Amana, do cimo do Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha! Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, a hena e o nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. És fontes dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Lê mais um versículo no capítulo 5. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com mel, bebi o meu vinho com leite. Comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Vamos orar. Senhor, temos diante de nós a Tua palavra, escrita de modo tão belo, de forma poética, e nós somos carentes, dependentes do Espírito Santo do Senhor para poder entender, amar e sermos também transformados por Ti, moldados à imagem e semelhança do Teu Filho, Senhor Jesus. Precisamos do Senhor e de Tua graça para que possamos obedecer ao Senhor. Nos ajuda a compreender o ensino da Tua palavra e esteja abençoando a cada casal que estará assistindo a esta mensagem.
para a honra e glória do teu nome. Pedimos a tua bênção, graça, direção. Que o Senhor nos capacite para vivermos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Como podemos ver na leitura, muita figura de linguagem, né? Muita comparação, de fato muita poesia. Então Salomão escreve aqui de modo muito belo e que para nós, devido ao nosso contexto ser totalmente diferente, né, se torna difícil de interpretarmos. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui também os pontos que o pastor Carlos Alberto destacou, né, no seu artigo. É a contemplação da beleza da esposa, dos versículos 1 ao 7, certo? Principalmente aqui o versículo 1 e o 7, que é como se fosse um quadro, né, a figura de um quadro, e ele usa aqui um estilo que pode ser chamado de emolduramento. Então ele começa falando da formosura, como és formosa, querida minha, como és formosa, e termina falando também da sua formosura no versículo 7, onde ele diz: tu és toda formosa, minha querida minha, e em ti não há defeito. Então veja que entre esses dois versículos, o 1 e o 7, ele faz a descrição, né, das características da sua esposa, como ele a vê. E faz sempre comparando a algo ali do seu contexto, certo? Então ele elogia aqui os olhos, né, que são como os das pombas. Elogia os cabelos, que são como o rebanho de cabras que descem ondeantes. Os cabelos, né, que são como um rebanho de cabras que descem ondeantes do monte Gileade, e as cabras correndo todas juntas assim. Então era uma imagem com certeza muito linda, por isso essa comparação. Se for usar isso nos nossos dias, né, vai ter aí um problema com a esposa, mas vamos entender a diferença de contexto, de cultura, certo? Aqui é algo que é lá do Oriente, uma outra cultura e as figuras do campo, né? Então elogia também os dentes, né, que são como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas. Elogia os lábios, que são como o fio da escarlata, e a boca, que é formosa, as faces como romã partida. O pescoço é como a torre de Davi, né, edificada para arsenal, e muitos escudos, né, ficavam pendurados lá, né, pendem dela. E fala também dos seios, como duas crias gêmeas de uma gazela, né, que se apacentam entre os lírios. Então veja que aqui é uma descrição, né, do 1 ao 5, principalmente essa descrição do corpo da mulher. E veja que aqui é uma observação muito bem feita, certo? O homem tem um olhar aqui de hoje, nossos dias aí, seria um Sherlock Holmes, né? Então veja que aqui, lembrando que é logo após o casamento, certo? Ele está com a sua esposa e com certeza muito apaixonados, deleitando-se um no outro, e ele então fazendo todos esses elogios, né, à sua esposa. Eu acredito que você aí casado deve estar lembrando, ou se não, que possa lembrar do tempo em que era noivo, né, e do dia em que casou, e do quanto estava ansioso, digamos assim, para dar continuidade àquele momento pós-casamento, né, pós-cerimônia. Então aqui é algo belíssimo que é colocado neste cântico, certo? E expressa o amor, né, e o modo como Salomão descreve a sua amada, de modo tão belo e poético. E ele fecha então essa parte, essa primeira parte, que seria a primeira de duas divisões dentro deste capítulo, que se estende até o versículo 1 do capítulo 5 ainda. E aqui nós podemos ver então ele fechando essa parte com a expressão, né, com a declaração: tu és toda
formosa, querida minha, em ti não há defeito. Ora, o homem com certeza devia estar mais do que feliz, né? Casado com uma mulher tão bela, tão linda, ele consegue descrevê-la tão bem. E agora nós podemos ver aqui na segunda parte, né, o convite para a consumação, né, do casamento. Só que, ao que nós podemos observar aqui, é que antes disso ele valorizou a sua esposa, né, mostrando o quanto ela é bela, é linda, é desejável. E o segundo ponto que nós podemos observar, e que eu gostaria de destacar, é que aqui, a partir do versículo 8 até o 15, há instruções acerca da apreciação benéfica e prazerosa das partes íntimas de um cônjuge. Certo? Então nós podemos ver aqui instruções claras, mas de modo poético, então que para nós se torna um pouco difícil compreender, por causa das figuras de linguagem e do modo como ele coloca e o que ele usa para comparar a beleza e também os prazeres que tem com a sua esposa nesse momento, né? Então nós podemos ter um pouco de dificuldade para interpretar, mas vamos aqui tentar pegar o que o texto nos diz. E algo que é bem claro aqui, neste momento, é que ele gasta tempo falando, contemplando a beleza da esposa, né, nesses primeiros versículos. E agora também veremos que ele gasta tempo também na intimidade, certo? Na apreciação benéfica e prazerosa, como o pastor Carlos Alberto coloca, das partes íntimas, certo? Ora, casados estão aí na sua lua de mel, né? Estão ali apreciando um ao outro, desfrutando um do outro. E algo que é colocado aqui, eu quero colocar, é que não tenha pressa para fazer sexo, certo? Você aí com sua esposa, ou até mesmo noivos, né, se estiverem assistindo, mas já se preparando para o casamento. Aqui é colocado no versículo 8, que diz o seguinte, 8 e 9, que diz o seguinte: Vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano, olha do cimo do Amana, do cimo do Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração, com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Nós vemos aqui então esse convite para desfrutar, né, do benefício de casados, digamos assim, do presente de Deus para os casados, que é o sexo. Há esse convite e há também essa declaração, né, forte de que Salomão teve ali o seu coração arrebatado pela sua noiva, né, agora esposa, e com um só dos olhares dela. Então veja que a mulher de fato estava colocando Salomão aí numa situação muito boa, né? E ele então fala disso, só que nós podemos ver pelo contexto e pela descrição do cântico, como ele descreve aqui, né, as suas núpcias, que não há pressa para a intimidade sexual ali, certo? Ao que nós podemos tirar aqui desse texto, e os casados devem observar, é que no sexo, no ato sexual, se houver pressa, pode ser que a coisa não saia tão bem, né? Tão bem quanto desejado e esperado. Então, há um chamado aqui a apreciar a paisagem, né? Dê-se a intimidade prazerosa. E nós podemos ver isso agora a partir do versículo 10, certo? Mas antes eu gostaria de contar uma ilustração aqui acerca da questão de não ter pressa, certo?
Eu conheci um casal e eu soube que eles casaram bem jovens. E eu soube que a jovem esposa ficou uns 6 meses sem saber o que era, pois é, desfrutar de um orgasmo, né? Estamos falando aqui de sexo, temos que usar a linguagem do sexo, a nossa hoje, né? Para a nossa compreensão. Então imagine aí. Frustrante, né? Imagine aí a esposa bem jovem, casou, o marido bem jovem, mas o rapaz não conseguia satisfazer plenamente a sua esposa. Algo de fato frustrante. E acredito que ele possivelmente fosse alguém levado pela paixão, né? Pelo o desejo que o pastor Carlos Alberto inclusive coloca no artigo, lascivo, carnal, que não pensava, né, no amor que deveria dar à sua esposa. Então veja que essa ilustração serve para mostrar o perigo da pressa, né, ou até mesmo do não olhar para a esposa ou a esposa para o marido como aquele que deve ser também satisfeito, certo? No 10 e 11 aqui nós vemos a declaração, né, do amor dele. Ele diz deste tempo de apreciação aqui, deleitando-se, né? Que belo é o teu amor, minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos, partindo aqui 12 e 13, os teus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes. A hena e o nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. A região do Líbano era algo, a questão da culinária, a cultura, era algo assim muito de fato prazeroso. Ainda hoje, se você pesquisar na internet, curiosidades sobre o Líbano, vai ver lá que inclusive tinha uma expressão que ainda é usada, que diz o seguinte: lá eles não comem para viver, eles vivem para comer. De tão deliciosas as comidas e tantas coisas que tinham lá que eram aprazíveis. Então veja que ele usa aqui essa linguagem, né, para poder expressar a delícia desse tempo de desfrute, né, dessas acarícias, desse tempo de amor e intimidade com a sua esposa, antes do sexo em si, certo? Salomão escreve exortando ao amor mútuo, né? Em 2,16 vai dizer o seguinte: o meu amado é meu e eu sou dele. Então veja que há um compromisso de fidelidade, né? O compromisso também de uma troca que deve ser desfrutado e valorizado, certo? A intimidade deve ser valorizada. Um terceiro ponto que eu gostaria de destacar é o pleno deleite que pode ser obtido mediante o sexo. E nós podemos ver isso aqui já no finalzinho, aqui no versículo 16, do 4 e o 1 do capítulo 5 ainda, certo? Então, aqui o último do 4 e o primeiro do 5, que diz aqui o seguinte: a esposa está desejando e chamando para a consumação do casamento. Então veja, aqui diz o seguinte, a esposa falando: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Então veja que aqui a esposa está então, como nós poderíamos dizer hoje, né, aquecida, preparada
ela está pronta. E acredito que todo casado deve saber que a mulher ela não é tão rápida como o homem para estar pronta para o sexo, né? Então, é necessário aí um preparo, tem que haver todo um tempo que nós poderíamos chamar aqui hoje, né, de preliminares, valorizar isso, para que a esposa então esteja aí no ponto, né? E quando ela estiver, então, Sulamita aqui expressou que estava, né? Vem, levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim. Então veja que essa figura do jardim aqui se repetindo, né? Acerca da pureza. E houve então esse convite, esse deleite dos dois, o pleno deleite, né? Mediante o sexo. Pois no capítulo 5 e o versículo 1, então Salomão vai responder a isso dizendo: já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com mel, bebi o meu vinho com leite. Comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Então veja, amados, que aqui o prazer, né, aconteceu. Houve tempo para isso. E nós podemos ver isso, que o prazer do seu cônjuge glorifica a Deus, né? John Piper diz, né, vai dizer que Deus é mais glorificado quando estamos satisfeitos nele. Pode ser aplicado isso ao sexo, certo? Já que Deus ordenou que marido e mulher, né, não se neguem um ao outro, por exemplo. Então Deus espera com certeza, né, que tudo seja feito para a glória dele, né? E 1 Coríntios 10:31 vai dizer isso, né? E quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, como por exemplo sexo, marido e mulher, né? Fazei tudo para a glória de Deus. Então algumas aplicações para a vida dos casais, né? Felicidade vem da comunhão com Deus. Se depositar toda a sua confiança, né, ou depender totalmente do seu marido ou da sua mulher para ser feliz, então haverá um problema aí. Porque felicidade quem dá é Deus. Mas dentro do casamento pode haver felicidade, né? E mais facilmente quando há contentamento, né? Aceitando que ambos são pecadores, alcançados pela graça de Deus, e que é por causa da graça de Deus que deve haver então satisfação, contentamento, e assim poderem aproveitar, desfrutar um do outro e do presente de casamento de Deus, né, para glorificar a Deus, vivendo conforme seja a vontade de Deus para o casal e as instruções bíblicas. Sexo é um assunto muito sério, como já falei, pois o resultado final de uma relação sexual entre marido e mulher será o prazer ou a frustração. Marido e mulher devem conversar sobre sexo, devem planejar e perseverar na piedade conjugal. O prazer, mediante o sexo, é possível e deve ser buscado. 1 Coríntios 7 é um texto que vai falar sobre essa questão. Inclusive vai dizer: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Quando o assunto é sexo, um é dono do corpo do outro. Lá em 1 Coríntios 7 vai dizer isso. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, e sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. Um não pode negligenciar, né, ou negar-se ao outro. Não vos priveis um do outro. 1 Coríntios 7, o início ali. E 4. Não caia na libertinagem, banalizando e desrespeitando o seu cônjuge. Deve haver um bom senso aí também, certo? E de acordo com a Bíblia, e principalmente em Cantares, é desejo de Deus que o sexo só encontre plena satisfação dentro dos laços do matrimônio. Que a graça de Deus os abençoe, queridos. Amém.